Canal Preto CFC no YouTube para falar da entrevista que pautou o noticiário esportivo brasileiro no início desta semana. Entrevista exclusiva do presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, à Rádio Bandeirantes, onde eu estava participando. Eu fiz uma pergunta básica para ele. O Atlético Mineiro já pagou pelo Daverson? Vamos ouvir e aí depois o presidente acaba, durante a entrevista, colocando todo o seu conteúdo. Presidente, o senhor tem batido muito na tecla das dívidas dos clubes com o Cuiabá, ao mesmo tempo que os clubes contratam, mas não pagam. O Galo não pagou pelo Daverson ainda? É isso? Não, o Galo teve... foi uma coisa que me deixou bem espantado, né? Um clube como o Atlético Mineiro, que é uma SAF, que esses dias eu vi uma notícia dizendo que estava fazendo uma captação de uma debênture, né? Para quem não sabe, debênture é uma forma de um banco, de pessoa física, de um investidor investir no clube, né, de 120 milhões de reais, e o CEO também deu uma entrevista dizendo que queria terminar o ano com superávit. Então, assim, eu não entendi como que eles deixaram de pagar uma parcela de 500 mil reais para o Cuiabá. Né? O contrato previa que caso a parcela não fosse paga no vencimento, a gente teria 20 dias, a gente daria um prazo de 20 dias para eles pagarem através de uma notificação. Nós demos esse prazo, notificamos o Atlético Mineiro, passaram os 20 dias e acabaram não nos pagando. Então foi uma coisa muito que nos espantou. Eu acho que a gente precisa criar no futebol brasileiro, os clubes têm que parar de dar calote uns nos outros. Isso aí prejudica a cadeia do futebol, prejudica clubes como o Cuiabá, que o Cuiabá é um clube que, se ele não investir na categoria de base, se ele não formar jogadores e se ele não vender atletas, ele não vai conseguir sobreviver dentro da Série A nunca. Então quer dizer o quê? Que a venda de atletas para o Cuiabá vai ser uma receita muito importante historicamente para o clube, porque os direitos de transmissão, as placas de publicidade, os patrocinadores da camisa, abriu um abismo gigantesco hoje entre os clubes mais tradicionais e os clubes que lutam para ficar na Série A. Então, assim, quer dizer o quê? Que receita com venda de atletas é importantíssimo. Agora não adianta eu vender um jogador e não receber. Né? Eu acho que a situação do Corinthians é ridícula. Né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está feito, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o MSDP. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se a parcela tiver em dia, né? Se o jogador X foi comprado do time Y e a parcela está atrasada ou não está pago ou alguma coisa assim, não pode jogar, o time não pode escalar. Porque senão a gente vive um mundo de fantasia, onde os clubes têm dinheiro para receber, não recebem, consequentemente também não pagam, porque esse ano que aconteceu com o Cuiabá aqui é que a gente teve que começar a cortar despesas para poder manter as contas em dia. A saída do Daverson, uma boa parte dela entra nesse aspecto de cortar despesas, diminuir o custo do clube para poder manter o salário de todo mundo em dia. Então, aqui o Cuiabá hoje é um clube que tem 250 funcionários, tem funcionários que ganham aí R$ 1.500, R$ 1.600, que precisam receber. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou pagar se eu não recebo de quem me deve? Então, assim, fui um pouco, né, vamos dizer assim, bem forte nas palavras que eu disse aqui agora, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, e que está contratando jogadores de seleções. Então, assim, isso é ridículo, isso aí precisa parar. Nós não vivemos num mundo de fantasia, nós vivemos dentro de um campeonato caríssimo, dentro de um negócio que está ficando cada dia mais caro, e os clubes precisam honrar com seus compromissos, né, para a gente poder fazer com que isso aqui continue existindo. O senhor acha que é um golpe que o Corinthians está dando no futebol por causa dessa situação? Que passa a ser uma situação constrangedora. Não paga um clube, mas anuncia outros gastos. É mais ou menos isso, é isso. Sim, Preto, eu acho que eu jamais conseguiria fazer isso. O Atlético Goianiense jamais conseguiria fazer isso. O Criciúma jamais conseguiria fazer isso. Quem ia dar crédito pro Criciúma comprar um jogador que o salário custa 4 milhões de reais por mês, entendeu? Ninguém vai dar crédito para nós. Agora o Corinthians faz, entendeu? E como eu disse, não é só o Cuiabá, todo dia devendo empresário X, empresário Y, problema com o patrocinador, e a banda toca como se fosse tudo ok.
né? Então, assim, a gente não... Tudo isso aí reflete no futebol brasileiro, reflete nos problemas que nós estamos tendo, né? Como eu falei, é um mundo de ilusão, né? É um mundo de ilusão, onde um clube contrata, divulga, faz festa para a torcida, mas não paga ninguém, entendeu? Não paga ninguém, e os clubes menores, os clubes pequenos, como o Cuiabá, tem que se virar. O Cuiabá é uma empresa, o Cuiabá que, se a conta não for paga no vencimento, a cobrança vai vir no meu CPF, entendeu? Não vai vir o clube tem um dono, então assim, não tem como a gente dar o cano nos outros aqui e ficar dando entrevista bonitinha na televisão. Eu tenho que pagar, entendeu? Então assim, a realidade é bem diferente, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser corrigida urgentemente, né? Não dá mais pra gente ficar vivendo esse mundo de ilusão aí, onde um clube dá calote, dá golpe no mercado, como o Corinthians está dando. Muito bem. Agora, estão mandando mensagens aqui que o Cuiabá deve ao Corinthians pelo goleiro Walter. Tá correto isso, presidente? Então, isso aí é mais uma falta de organização lá do Departamento Contábil e Financeiro do Corinthians. Essa dívida que está no balanço do Corinthians, colocada como Walter lá, e nós já notificamos o Corinthians, não é do Walter, é do Marcos Natividade, é um jogador que era do Corinthians, que um meio campo que jogou no Sport. Esse jogador veio para o Cuiabá, né? O Cuiabá, o Corinthians manteve um percentual econômico desse jogador dentro do Cuiabá. Esse jogador foi vendido em 2022 para o Apoel do Chipre por $200 mil, 200 mil euros, sendo que desses 200 mil euros, 60 mil euros eram do Corinthians. E o Apoel pagou as parcelas, inclusive a última parcela onde o Corinthians teria o seu direito foi paga com atraso, foi recebida coincidentemente essa semana. Nós, né, recebemos os euros, convertemos em reais e ficamos com dinheiro, né? Como é que eu vou pagar um clube 60 mil euros que me deve 14 milhões de reais? Entendeu? A gente notificou o Corinthians do recebimento e vamos abater da dívida. Isso aí é muito simples, entendeu? Então acho que o Departamento Contábil do Corinthians precisa corrigir suas demonstrações financeiras para os torcedores pararem de ficar falando isso. Acho que isso aí, essa informação que eu estou te dando aqui em primeira mão, né? O Cuiabá ainda não se manifestou publicamente sobre isso. Já vi vários comentários falando que o Cuiabá deve o Corinthians, mas é mais um problema de falta de organização desse. Este Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. Todos os clubes devem, todos. O Palmeiras deve também, tem dívida também. O Flamengo também já teve dívida, ainda tem que pagar alguma coisa ou outra. Todo mundo. Agora, a gente tenta entrevistar vários presidentes. Poucos aceitam falar sobre esse tipo de questão. O certo é que o trabalho sempre jornalístico é muito bem feito e essa entrevista pautou o noticiário esportivo brasileiro no início desta semana. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. Sabe que eu concordo com ele nessa questão? Se um jogador for contratado por outro time e esse time estiver devendo por esse jogador, o jogador não pode entrar em campo, para que pelo menos haja uma responsabilidade financeira e fiscal no futebol brasileiro. É isso. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deem like, por favor. Um grande abraço e até a próxima.